Vamos lá. Parabéns ao Abel Ferreira. Que treinador monstruoso. Pra mim, o maior técnico que eu vi. Maior técnico disparadamente no Brasil e sul-americano. E tá nos melhores do mundo. Vai lá em 3.600 metros e ganha, meu irmão. 3-2. Sai 1-0, sai 2-0, 2-1, 2-2 e mete 3-2. Gol do Maurício, gol do Estevão e gol do Flaco Lopes. Cada um no seu setor. O Palmeiras é candidato ao título da Libertadores mais uma vez. Parabéns, Abel Ferreira, Luan Siqueira. A hora agora foi de esportes. Vamos nessa com o Sport Center. Eu ia falar para fechar a quinta-feira, mas nada. A quinta-feira já foi fechada. A gente chega com a sexta-feira para falar de Libertadores, Sul-Americana, outros esportes. Que beleza, Palmeiras. Tudo bem, Silas? Bom dia já para você. Verdade. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo ótimo. Palmeiras bem demais na altitude, que é muito complicado. E o Bahia, né? Bahia aí, ó, mostrando a força num grupo muito difícil, com Atlético Internacional, Nacional do Uruguai e o Bahia também ali, ó, caminhando bem. Rogério Ceni. Já vamos falar do Bahia, do Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, tem jogo à beça de time brasileiro, mas a gente começa com a vitória importantíssima do Palmeiras na altitude contra o Bolívar. Vamos aos lances. Eu vou já claquetar os gols e para tabelar aqui com o Silas. Aí o Flaco Lopes fazendo o primeiro. Dribla, tá num momento, uma sequência bacana o Flaco Lopes. E aí, ó, contra-ataque, isso no fim do primeiro tempo. 3 contra 1, malandragem. Fim do primeiro tempo, olha lá. Aí o Flaco Lopes toca na esquerda. E aí o Estevão, foi o Facundo Torres ali que cruzou pro meio. Depois desse pique aí, o Facundo Torres precisou do oxigênio no intervalo. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Bolívar esboça a reação. Fábio Gomes, brasileiro, diminui. E ele mesmo vai empatar 12 minutos depois. Jogada pela esquerda, cruzamento. De cabeça. Belo gol. 2-2. Só que a resposta do Palmeiras é muito rápida. 5 minutos depois, o Maurício vai fazer o gol da vitória, 3-2. Essa bola é roll. Uma assistência. Na verdade, é uma finalização. Chutou com a direita, pegou no joelho esquerdo e ela volta. Olha lá. Movimento meio Michael Jackson. Aí o Maurício, que importante esse gol para o Maurício também. 100% de aproveitamento. Olha só o Data ESPN La Paz, mó paz. O Bolívar teve 75% de posse de bola, chutou 19 vezes contra 10 do Palmeiras no alvo, 6-6, grandes chances 4-5, gols esperados 2,31 contra 1,58, ações da área rival 25-17. O gols esperados é uma métrica que avalia a quantidade e qualidade das finalizações, né? É feito um coeficiente transformando as finalizações em gols esperados. Então, mostra como o Palmeiras teve mais chances claras e possibilidades de gols. Não é fácil jogar com o Bolívar na altitude e há um bom tempo o Bolívar e The Strongest até como visitantes melhoraram. Não é mais só altitude, tem jogo, tem bola. Vitória importantíssima do Palmeiras, Silas. Não, sem dúvida, e nessa era Abel Ferreira, são 2 derrotas só e uma justamente contra o Bolívar com um time nem alternativo era o terceiro time. Então, assim, mostra a força desse Palmeiras. E, novamente, eu vi a entrevista do Abel, não era aquele time horrível há poucos dias, um mês atrás, e também agora ele está falando, agora também a gente não é aquele time, né, tem muita coisa para melhorar, fala da questão dos gols que o Palmeiras sofreu, que são coisas para se resolver, mas está aí, o Estevão já, né, prestes a deixar o clube, né, para fazer a sua transferência, ele ajustando o time ainda, dando oportunidade para o Giai, dando oportunidade para o Vanderlan, Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno no meio campo, ou seja, o Maurício voltando, ele sai muito bem quando ele tem a lesão, volta agora com o gol, o Palmeiras perde o Rafael Veiga, traz o Vitor Roque, o Flaco Lopes fica ali sem aquela coisinha de mimimi, não, continua fazendo o trabalho dele, hoje faz o gol, faz a jogada que ele poderia concluir, não,
deu o passe pro Facundo, que devolve o passe pro Estevão. Então, assim, é um Palmeiras que tem um treinador que também sabe muito bem o que está fazendo. Vamos ouvir Abel Ferreira em entrevista coletiva após a vitória. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final. E fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. E agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. Não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar, a linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar. Vamos lá, declaração importante, mas que traz o que de certa forma foi o ano do Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem, e ok, a gente tira sempre um peso do Paulista, você administrar ali o elenco, você cuidar do ritmo e tudo mais, mas o começo do Brasileiro é bom. O marcador, né? Vai à linha de fundo, cruza para trás, o Facundo erra bizonhamente, era só ele empurrar com o pé direito e acaba saindo uma assistência para o Maurício fazer o gol da vitória. Isso. Enfim, dadas as circunstâncias, gente, não tem como... É quase desumano você julgar desempenho, atuação individual de jogador, postura tática o tempo todo, nas circunstâncias em que se joga em La Paz. 3.650 metros acima do nível do mar é muita coisa, os efeitos são muito fortes, para alguns maiores, para outros menores, mas para um time não tem como você exigir que um time se comporte da maneira que se comportaria em outras circunstâncias. O Palmeiras defendeu bem a área, o Palmeiras conseguiu aproveitar as chances que teve de contragolpe, poderia ter feito mais gols, é um time tecnicamente muito mais qualificado do que o Bolívar, encaminha a sua situação na Libertadores, e quando esse time vier em São Paulo, a probabilidade da gente ver uma vitória confortável do Palmeiras. Agora, o Praz, você jogou em La Paz, Praz? Não jogou. Imagino que deva ser difícil, né, para muitos jogadores. Agora, fiquei com a impressão de que o Flaco Lopes nasceu em La Paz, né? Porque talvez tenha feito o melhor jogo com a camisa do Palmeiras, exatamente numa condição absolutamente adversa para a maioria, né? Ele foi muito bem, né? Assim, o Flaco pode não ser um primor de jogador tecnicamente, tem suas características. Eu joguei 7 anos no Palmeiras, né? Sempre foi muito difícil a vida desse 9 no Palmeiras, cara. Eu peguei o finzinho do Barcos, aí depois vieram uma série de jogadores. O Kleber, um que jogou no Porto, até foi convocado para a Seleção Brasileira. Allan Kardec, Cristaldo, Alexandro, Barrios, o Rafa Marques jogou de centroavante, Borja... E nenhum caiu assim. O Rafa, ok, mas o Rafa jogava mais pelo lado, né? Ele foi improvisado às vezes centroavante, mas nenhum centroavante. A cobrança ali é muito grande, né, cara? Então, assim, e ele é um bom jogador, um jogador muito útil, até pensando em composição de grupo por características diferentes do Vitor Roque, né? E eu vou na linha do Mansur. Querer ser muito cri-cri, pontuar alguma questão de atuação do Palmeiras, né? Porque é muito difícil jogar lá. Eu joguei a 3.000 metros, já era meio complicado. É muito difícil jogar lá. O Palmeiras tem com dois laterais machucados, com 2 zagueiros machucados. Vitor Roque não foi. Então, assim... Veiga, Paulinho... É complicado. Aí o Palmeiras consegue uma vitória que jogando lá é excepcional. Consegue poupar, entre aspas, alguns jogadores, né, pro brasileiro. E assim... Eu também achei o Bolívar um pouco abaixo dos outros Bolívares, apesar da altitude.
Foi um time muito desorganizado. O Palmeiras várias vezes conseguiu fazer... A forma como ele se expunha aos contra-ataques... Várias vezes conseguiu fazer a transição. Tu nunca via a última linha do Bolívar composta, organizada. Era sempre uma bagunça, muita bola entrando por dentro, entrando por fora. Então, assim, é um time bem limitado. A gente tem que contextualizar que lá é muito, muito difícil jogar. Sim, você sabe que... Pode falar. Se algo estava pensado, e é evidente que muita coisa estava pensada pelo Abel, mas assim, a linha de 5 defender a área, eventualmente o Facundo e o Estevão davam algum tipo de ajuda, mas também, quando tivesse a chance de ligar, que eles fossem jogadores para tentar correr na frente em velocidade, para incomodar essa linha. E esses jogadores acabaram resolvendo o jogo, quase todas as transições que o Palmeiras teve. O Estevão ainda sai, né? Passando mal, vomitando no campo, né? Ali, devido aos efeitos da altitude. Ainda assim fez um bom jogo. Ainda sobre o Flaco, eu já falei aqui em outros programas, eu acho ele um jogador subestimado. Subestimado, não é? O torcedor às vezes pega no pé do Flaco, diz que não talvez não seja realmente o centroavante do sonho.